Jeremias 29, de 1 a 9, diz assim, palavra de Deus. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Divinópolis tem uma tradição de acolhimento ao migrante. A cidade foi constituída assim, e eu preciso até reler os livros do nosso querido irmão Eliseu, mas na primeira leitura que fiz, tanto do livro sobre Divinópolis quanto o livro sobre a história da nossa igreja, vi então que o antigo arraial do Divino Espírito Santo recebeu levas e levas, gerações e gerações de imigrantes. Recebeu, inclusive, muitos baianos, né, irmãos? Divinópolis é muito calorosa com os baianos, né? E eu tenho que agradecer em nome da minha família, porque fui abraçado pelos irmãos. Aliás, esta igreja tem uma afinidade com baianos, né? Aceita até carioca também, né? Fluminense. Torcedor do Flamengo, meu Deus. O amor, meus irmãos, não tem barreiras futebolísticas, né? Nem estaduais, né? Porque nós nos relacionamos muito bem em todos os estados. Essa tradição, meus irmãos, de Divinópolis, permitiu que a cidade, então, recebesse sempre muitas pessoas de fora e criasse uma cultura acolhedora. Mais recentemente, países da América do Sul, os irmãos sabem, sofreram tanto por catástrofes naturais quanto por problemas políticos internos, como é o caso do Haiti, da Venezuela, e nós recebemos aqui muitos haitianos, inclusive em nossa igreja, venezuelanos também, não só em Divinópolis, mas na região. Essas pessoas vieram para Divinópolis, como vieram para outras cidades em Minas Gerais, no Brasil, e elas contribuíram muito para o desenvolvimento econômico, inclusive, dessas cidades. Foi a mão de obra do migrante, por exemplo, que construiu a primeira fase do desenvolvimento de Divinópolis, como nós conhecemos a partir da EFON, da Escola da Estrada de Ferro do Oeste de Minas. Mão de obra, trabalho duro. Mas depois, outras gerações se beneficiaram do fruto do trabalho desses migrantes. Isso é bonito, isso deve ser lembrado sempre, deve ser elogiado, porque isso cria uma cultura favorável. Mas, meus irmãos, todos nós, sejamos nativos ou migrantes, aliás, deixa eu aproveitar para fazer uma enquete aqui. Quem é divinopolitano da gema, assim, nasceu em Divinópolis? Quem é divinopolitano mesmo? Hoje nós temos uma representação bem significativa. Então, a maioria aqui. Eu até pensei em falar algumas coisas de Divinópolis, não vou mais, porque aqui agora a maioria... Brincadeira, irmãos.
Todos nós, nativos ou migrantes, nós estamos diante do mesmo desafio. Esse movimento, então, serve para nós agora como uma metáfora, como uma imagem, que serve para todos nós. Todos nós, cristãos, todos nós que estamos unidos a Cristo, somos de alguma forma um migrante numa terra estrangeira, numa terra distante. Nós não somos daqui, nós não somos desse mundo. O Senhor Jesus nos disse isso. Quando orou por nós, está registrado em João capítulo 17, nós não somos do mundo. Ele, inclusive, pediu que nós fôssemos santificados pela palavra, é o que estamos fazendo agora, buscando essa santificação, e que nós não fôssemos retirados do mundo, mas que nós fôssemos livres do mal enquanto estivermos no mundo. E ele mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 20, texto da grande comissão de João, diz: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo. Então, nós somos, de alguma forma, esse migrante, esse estrangeiro, esse peregrino, e nós precisamos compreender, então, o que a palavra nos ensina sobre isso. Qual a nossa relação, por exemplo, com a cidade? Quem veio para cá construir a cidade não pensou duas vezes, tinha que trabalhar para o seu próprio sustento, mas também para o desenvolvimento da cidade, porque a prosperidade da cidade seria prosperidade para si. Então, nós que estamos no mundo, mas não somos do mundo, devemos viver de tal forma que cumpramos o propósito de Deus, onde Deus nos plantou. Esta é a mensagem da palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Para compreendermos melhor esta mensagem, é necessário que nós leiamos este capítulo dentro do seu contexto. Capítulo 29, meus irmãos, está tratando de comunicação entre a população que já estava dominada pela Babilônia, mas permanecia na Palestina, e um grupo de uma primeira leva de exilados que foi levado para a Babilônia, cerca de 3.000 pessoas, apenas o rei, a corte e a elite nacional, levados para a Babilônia. Então, a comunicação é entre Jeremias e essa elite nacional que estava na Babilônia. O contexto é o seguinte: no capítulo 25, Jeremias já havia profetizado que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Essa é a questão. Deus já havia usado Jeremias para dizer: o cativeiro durará 70 anos. Veja o que está no capítulo 25, versículo 8, por exemplo. Aqui Jeremias diz da parte do Senhor, versículo 8: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Interessante, né? O imperador da época, Deus considera como meu servo, ou seja, está amando do Senhor, está debaixo da vontade do Senhor. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Palavra do Senhor através do seu profeta Jeremias. O que nós entendemos aqui, Jeremias repete na carta essa informação, versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Depois de cumprido esse prazo, Deus traria de volta os exilados. Mas o que estava acontecendo aqui, meus irmãos, é que falsos profetas estavam se levantando no meio do povo e dizendo o seguinte: tudo bem que a cidade foi destruída e a elite foi levada junto com o rei, mas parou por aí. Deus não vai permitir que o templo seja destruído, que os utensílios sagrados sejam levados para a Babilônia, que a população toda seja levada. E Jeremias está insistindo que a destruição seria completa. E eis então uma querela, uma questão entre a palavra de Jeremias, autorizada por Deus, e a palavra
desses falsos profetas. Para resumir, nós precisamos ler apenas os últimos versículos do capítulo 28. Veja o versículo 15. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. É nesse contexto, meus irmãos, que nós encontramos essa parte da carta que nós lemos, onde Jeremias tem um só objetivo. Como um migrante, como um imigrante, como um escravo, como alguém exilado da sua pátria, pode receber encorajamento do Senhor para cumprir uma missão onde está. Jeremias, então, está instruindo, está encorajando o povo, num primeiro momento, de forma muito simples, a aceitar o lugar onde estava. A aceitação do lugar para onde foram levados. Mas também ele está dizendo que aquelas pessoas deveriam buscar um estilo de vida, buscar uma vida de tal maneira estável que pudesse gerar resultados ali, que pudesse frutificar, mesmo naquela terra que era hostil, distante da sua pátria, da sua terra natal. Mas diz também, meus irmãos, que aquelas pessoas deveriam orar e deveriam contribuir de maneira ativa, de maneira específica para a prosperidade daquela cidade. Agora eu quero voltar a atenção junto com os irmãos para o versículo 7. Porque nesse versículo 7, nós temos o centro da mensagem de Jeremias, quando ele diz que os exilados deveriam buscar o shalom, a paz. E a paz, meus irmãos, o shalom de Deus não significa apenas uma sensação psicológica de que está tudo bem, um equilíbrio interior. Não é uma questão pessoal apenas. O shalom de Deus significa uma paz, sim, mas uma paz completa. Uma vida plena. Lembra quando Jesus declara a sua missão em João capítulo 10, dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida plena, vida abundante. Uma paz, sim, mas uma paz completa. Uma vida com Deus, com o próximo e com a natureza que seja em harmonia. É isso que significa o shalom de Deus. Então, desejar a paz do Senhor, como os irmãos assembleanos desejam, né? A paz do Senhor tem um significado muito especial. Significa não apenas uma quietude, uma serenidade, uma sensação de bem-estar, de conforto pessoal. Não. Significa uma vida completa. Agora, eu aproveito, meus irmãos, já que nós estamos no estudo doutrinário também, a trazer aos irmãos uma lembrança de um querido professor. Hoje ele não mais ensina, mas continua pastoreando na 2ª Igreja Batista em Feira de Santana, pastor Miquel Franz. Ele insistia sempre, em todas as oportunidades, quando chegava nesse assunto, a dizer que nós não precisamos jogar fora a palavra prosperidade, e nem mesmo teologia da prosperidade. Às vezes a gente se refere à teologia da prosperidade para falar de todo um conjunto de doutrinas, não só na área financeira, mas de todo um conjunto de doutrinas que caracteriza as igrejas chamadas neopentecostais, que surgiram a partir da década de 80. Mas ele dizia, não, a Bíblia não confunde a teologia da prosperidade, que é uma visão divina sobre uma vida plena, completa, com a teologia da riqueza, a teologia bíblica da riqueza, que é a visão de Deus sobre a posse e o uso dos bens materiais. Prosperidade é uma coisa na Bíblia, riqueza é outra, não podemos confundir. Na prosperidade, a riqueza é administrada de uma forma que não extrapola a sua esfera e que não traz dano ao ser humano, suas relações com Deus e com o próximo. Na Bíblia, a riqueza tem o seu lugar, muito embora as referências que o Senhor Jesus tenha feito à riqueza são de muitos ais, de muitas advertências, porque a riqueza é identificada no Novo Testamento como um ídolo, como um mamon, mas nós sabemos que no ministério de Jesus, entre seus discípulos,
Muitas pessoas ricas, com posses, usaram os bens materiais para abençoar, inclusive, o ministério de Jesus. Tinha uma tesouraria no ministério de Jesus. O problema não é com o dinheiro ou com pessoas que tinham dinheiro, que tinham riqueza. Mas a questão, dizia o professor Miqueias, diz ainda, né? Com certeza ele ainda prega sobre isso, é que a chamada teologia da prosperidade é uma distorção da teologia bíblica da riqueza. Eu vou explicar. A chamada teologia da prosperidade não é uma teologia da prosperidade, porque não trata de prosperidade no conceito bíblico, não trata do shalom de Deus, não trata da relação com Deus, com o próximo e com a natureza, trata de riqueza. E quando trata de riqueza, distorce a visão bíblica de riqueza, porque diz que a riqueza é um sinal da bênção de Deus. Vamos perceber o grau de confusão? Que negócio medonho isso. Então, meus irmãos, nós precisamos, de fato, de doutrina da palavra de Deus para todas as áreas da vida, inclusive para a relação com as riquezas. Eu faço esse adendo, faço essa digressão, porque eu quero voltar ao versículo 7 e quero deixar a palavra paz e usar a palavra prosperidade. Procurai a prosperidade da cidade na qual Deus os plantou. Porque, de fato, a palavra prosperidade, ela se aproxima mais do conceito original do shalom. Porque paz no nosso mundo ocidental se tornou o sinônimo daquele bem-estar interior, daquela serenidade, que não tem nada a ver com a vida dinâmica, efusiva e complexa até do mundo bíblico. A prosperidade tem a ver, sim, com esse crescimento, com esse desenvolvimento da vida como um todo, em todas as suas áreas. Mas, meus irmãos, o nosso interesse nesta noite, à luz da palavra de Deus, é entender como que nós, em Divinópolis, podemos desfrutar do shalom de Deus, da paz de Deus, da prosperidade de Deus, entendendo que Deus tem um propósito em nos plantar nesta cidade. Nós estamos aqui exilados, meus irmãos. Nós não somos daqui. Nós somos da Nova Jerusalém, da Jerusalém Celestial. E estamos peregrinando nessa terra. Quando eu digo isso, talvez diante de um divinopolitano, para mim tenha mais significado dizer isso, porque de fato eu não nasci aqui em Divinópolis. Tem um significado pessoal. Mas todos nós, independente da relação com a cidade, estamos aqui porque Deus tem um propósito em nossa vida nesse lugar. A Bíblia Brasileira de Estudo faz um destaque interessante sobre os judeus que estavam na Babilônia. Ele diz assim: se os judeus, como o povo de Deus, não tivesse aprendido a buscar uma vida estável no exílio, a sua existência e com ele as próprias tradições bíblicas desapareceriam. Interessante. Deus, de fato, estava falando através de Jeremias, porque o povo precisava permanecer 70 anos lá. E se eles não vivessem bem, não vivessem uma vida próspera, não vivessem debaixo da bênção de Deus, não só recebendo isso, mas compartilhando, inclusive, com aqueles estrangeiros, a existência deles estaria ameaçada e eles também perderiam as tradições, perderiam os valores do reino de Deus, que depois foram tão preciosos para o tempo do Novo Testamento, quando se fala, por exemplo, professor Fabiano, do judaísmo do segundo templo, do judaísmo que chegou no Novo Testamento, o judaísmo das ordens religiosas, dos fariseus, dos saduceus, tudo isso vem depois da Babilônia. Então foi necessário preservar lá, e para isso foi necessário uma vida estável, uma vida próspera na Babilônia. Ou seja, a sua estada em Divinópolis é uma providência de Deus, porque Ele quer usar a sua vida, talvez aqui, ou talvez em outro lugar. Mas o tempo que você passar aqui, você está cumprindo um propósito de Deus. Por isso você precisa buscar uma vida estável, uma vida próspera. O comentário bíblico NVI diz o seguinte, que a Babilônia é um retrato do mundo em que vivemos. A Babilônia é um símbolo do mundo em que vivemos, como Roma também. Deus não nos chama para fazermos concessões em termos da nossa fé, mas insiste em que nos relacionemos corretamente
com a família e com a cidade. Olha só, não devemos fazer concessões. Deus não nos deu essa permissão. Nós precisamos crer em Cristo, pregar Cristo, testemunhar de Cristo, onde quer que estejamos. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor nos ensina e insiste até, diz o comentário, de que nós precisamos viver de uma forma harmoniosa com a cidade para que o nosso testemunho seja efetivo. Aprendemos assim, então, meus irmãos, algumas verdades, algumas lições muito importantes para nós. Aprendemos que devemos nos empenhar ao máximo para que a nossa vida aqui, o nosso estilo de vida nesta cidade, reflita a presença de Deus. Precisamos viver uma vida estável, uma vida próspera, porque assim nós vamos contribuir para esta cidade. Deus vai abençoar essa cidade através da nossa vida, mas nós também seremos abençoados, porque Deus nos plantou aqui com um propósito. Precisamos então meditar nisso. Você escolheu Divinópolis ou Divinópolis aconteceu na sua vida de forma alheia à sua vontade? São tantas histórias, meus irmãos, né? Se nós parássemos hoje para ouvir aqui tantos irmãos, um veio porque se casou, né? O outro porque veio trabalhar. Quantos não vêm, né, por causa do trabalho? O outro veio conhecer a região e acabou gostando, ficou por aqui. Então, são tantas histórias. E talvez você, é claro, por causa da lida diária, por causa das pressões que estão sobre você, talvez não tenha considerado ainda que Deus escolheu essa cidade para você nascer nela, ou então para você trabalhar nela, para você constituir aqui a sua carreira. Deus tem um propósito e você precisa, então, aceitar da parte de Deus que Ele lhe plantou aqui. Agora, uma vez aqui, Deus quer que você contribua para o bem desta cidade. E isso você fará, em primeiro lugar, porque isso é obediência a Deus. Olha o que Jeremias diz no versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A grande questão de Jeremias é a seguinte: eu não vou pregar aquilo que o povo quer ouvir. Eu não vou dizer a essas pessoas, olha, vai ser por pouco tempo. Nós somos tentados aí, você chega no hospital e a pessoa está ali com um tratamento, sem um diagnóstico, e você é tentado dizer assim, não, mas vai sair, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Deus mandou você dizer que vai dar tudo certo? Deus mandou você dizer que aquela pessoa vai ser curada? Você pode dizer, olha, eu vou orar para que Deus cumpra a sua vontade em sua vida. Eu vou orar para que essa aflição que você está passando aqui fortaleça a sua fé. E Deus fará a vontade dEle e será o melhor para você. Jeremias, então, estava sendo pressionado, porque os outros profetas estavam mentindo. Mas Jeremias se agarra a uma afirmação que todo profeta e todo cristão deveria se agarrar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É vontade do Senhor. É vontade do Senhor que vocês estejam na Babilônia. É vontade do Senhor porque vocês pecaram, porque vocês abandonaram o Senhor, porque vocês se tornaram idólatras, apóstatas, então vocês estão sendo castigados pelo Senhor. É disciplina do Senhor, mas vai ser um resultado dentro do propósito de Deus para a vida de vocês. Obediência ao Deus da cidade. Como é que nós podemos contribuir para a prosperidade da cidade, para a paz da cidade, para o shalom de Deus na cidade? Obedecendo ao Deus da cidade. Deus é o Deus de Divinópolis. Quer os divinopolitanos aceitem ou não, quer reconheçam ou não, do Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo, aqueles que nele habitam. Então Deus está no controle dessa cidade e no controle da sua vida. Então Ele plantou você aqui. E por obediência a Deus, você aceitará da parte de Deus esse propósito e então estará preparado para contribuir para essa cidade, reconhecendo a soberania de Deus em todas as circunstâncias. O versículo diz, a cidade para a qual eu vos desterrei. Eu deportei vocês de Jerusalém. Às vezes nós esperamos, meus irmãos, que a ação de Deus, que é soberano, seja sempre em nosso favor, dentro do nosso critério, dentro do nosso padrão. Mas na circunstância do desterro, da deportação, Jeremias está reconhecendo a soberania de Deus e dizendo ao povo que obedecesse a Deus. Por que você chegou aqui? Qual foi o caminho que Deus usou? Deus tem um caminho no meio de todas as circunstâncias que trouxe você aqui. E ele precisa ser obedecido. Nem sempre Deus fala a você de uma forma inteligível, de uma forma audível, de uma forma clara.
Mas se Ele está falando através dos acontecimentos, aceite a direção de Deus, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Obedeça ao Deus da cidade, reconhecendo a sua soberania em todas as circunstâncias e aceitando o propósito divino ao plantar você nesta cidade, nessa comunidade. Foi a Babilônia, o versículo diz, de Jerusalém para a Babilônia. Babilônia que é símbolo para nós de qualquer cidade, mas para nós foi para Divinópolis. Então é aqui que Deus cumprirá o seu propósito em nossa vida. Uma planta, quando é mudada de um vaso para o outro, precisa de todo cuidado, porque senão ela pode morrer. Mas mesmo a pessoa mais cuidadosa, mais especializada, quando vai fazer uma manobra dessa, cumpre toda a técnica que é exigida, coloca a planta lá dentro da condição que ela precisa, mas se a planta não aprofundar as raízes, se ela não se ligar ao solo, se ela não receber os nutrientes daquele solo, ela não vai vingar e vai morrer. Deus plantou você nessa cidade, mas é preciso uma interação com essa cidade. É preciso que você se abra para receber e para dar a esta cidade, para que você tenha uma relação assim, e assim a frutificação acontecerá. A frutificação depende da aceitação. Enquanto você estiver brigado com o fato de estar em Divinópolis, eu gostaria de estar em Nova York. Tudo bem. Eu gostaria de estar em São Paulo. Tudo bem. Mas enquanto você não está em Nova York ou em São Paulo, você precisa aceitar o fato de estar aqui para que você possa frutificar aqui. Deixar aqui a semente, deixar aqui a sua contribuição. Quem sabe, a partir da sua atuação aqui na cidade, Deus vai fazer uma ponte para levar você. Pode ser até uma ponte aérea, para levar você para Amsterdã, seja lá para onde for, a vontade de Deus para a sua vida. Mas primeiro você precisa estar aberto para frutificar onde você foi plantado. Meus irmãos, nós precisamos aceitar a cidade na qual Deus nos plantou e nos comprometer a obedecer à soberania de Deus, a sua vontade sobre a nossa vida. E assim, quando nós enxergamos a realidade dessa forma, existe um princípio muito importante que você deve adotar na sua vida, e eu procuro fazer isso. Cada oportunidade que Deus abre diante de você é uma responsabilidade que você tem diante de Deus. Cada oportunidade se transforma em uma responsabilidade. Deus colocou diante de você pessoas para serem amadas, para serem servidas. Deus colocou diante de você um trabalho, faça o melhor, com excelência. Deus colocou oportunidades diante de você, e não são poucas. O ar que você respira, a saúde que você tem no seu corpo, os relacionamentos que você tem, a influência que você exerce, todas essas oportunidades são uma responsabilidade de Deus diante de você. Deus nos plantou na cidade onde estamos e espera que naturalmente nós frutifiquemos. Essa palavra naturalmente é importante, para que a gente entenda o que vai ser dito a partir do versículo 5. Veja, meus irmãos, aqui estão os imperativos do Senhor. O Senhor é soberano, Ele tem um propósito em sua vida, e Ele diz, edificai, eu colecionei aqui, edificai, habitai, plantai, comei, tomai esposas, gerai filhos, esposas para os filhos, maridos para as filhas, multiplicai-vos, não diminuais. Quantos imperativos, meus irmãos, da parte do Senhor? Ordens do Senhor, não são pedidos, não são sugestões, são ordens do Senhor. Com isso, Ele está nos dizendo, viva uma vida naturalmente cristã, naturalmente dentro dos valores do reino de Deus, independente se você está brigado com o estilo da cidade, com o clima da cidade, com a história da cidade. Independente disso, procure viver naturalmente os valores do reino de Deus. O que é que ele está dizendo, meus irmãos? Envolva-se com a cidade. Como é que nós contribuímos para a paz da cidade? Primeiro, com obediência ao Deus que está sobre a cidade e sobre a nossa vida, mas também com um envolvimento ativo com a cidade. E nós temos, então, tantas oportunidades para isso. Precisamos construir uma vida estável, investindo em nosso habitat natural. Nós somos divinopolitanos, por vontade ou por circunstância.
por direção de Deus. Estamos aqui, é o nosso habitat, devemos nos envolver com a cidade. Eu confesso aos irmãos que, quando nós vivemos uma vida religiosa, assim, no sentido de que nós temos uma agenda, que nós temos o horário do culto, nós temos as visitas para fazer, e temos o envolvimento com os membros da igreja, nós temos mais dificuldade, talvez, não vou usar como desculpa, não, só vou dizer que há um grau de dificuldade porque nos relacionamos pouco com pessoas que não estão no circuito da igreja. Então eu fico assim celebrando ao Senhor quando eu conheço um cabeleireiro, um frentista, alguém que não está, que não é aluno da escola bíblica, que não frequenta o culto, porque é muito bom conversar com essas pessoas que não têm uma rotina que cruza com a minha rotina, para que eu me envolva mais com a cidade. Mas, de qualquer forma, meus irmãos, eu estou falando para vocês que todos os dias, quer queira, quer não, estão envolvidos com a cidade. E é isso mesmo que Deus quer. Envolva-se com a cidade, cultive relacionamentos, contribua para o bem-estar da cidade. Pense na construção de uma casa, não é de vez, tem etapas, tem um fundamento, mas também tem um investimento praticamente diário. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de construírem um imóvel, uma casa. Muitos irmãos aqui, Divinópolis tem essa cultura imobiliária, né? Que o Cabalini nos corrija aí se não for verdade, mas é verdade, ele vai confirmar uma cultura da construção civil. Cada construção tem uma história, porque leva tempo, porque exige de você esse envolvimento. A sua história em Divinópolis também passa por uma construção, a construção da sua vida. Então, já que essa construção está acontecendo, invista o melhor de si. Não retenha nenhum talento, não retenha nenhuma habilidade que Deus lhe deu. Use tudo, gaste tudo. Se Deus lhe deu e Ele lhe plantou nessa cidade, ofereça, se envolva, participe na sua profissão, na sua casa, na sua vizinhança, com seus relacionamentos. Sirva, seja no relacionamento pessoal, seja também na profissão que você tem, servindo a mais pessoas de uma só vez. Precisamos então, segundo a palavra de Deus, obedecer a Deus. Ele plantou você aqui. Mas também obedecer ao Senhor se envolvendo com a cidade. Não procurando fazer da cidade apenas o lugar onde você estuda, apenas o lugar onde você trabalha, apenas o lugar onde você tem uma igreja. E você usa a cidade e não se deixa usar por Deus para servir a cidade. Esse envolvimento com a cidade tem que ser intencional. E você tem que ter na sua agenda, intencionalmente, alguns pontos onde você vai dar a sua contribuição para a paz da cidade. Esse trabalho, meus irmãos, agora chegamos ao versículo 7, esse trabalho para a prosperidade da cidade é um trabalho diligente, é um trabalho intencional. Deus é soberano, lhe plantou aqui. Ele ordena que você se envolva com a cidade, com a vida da cidade. Mas você precisa fazer um trabalho específico, intencional. Você tem um chamado para trabalhar na cidade. Procurai a paz da cidade. Como você tem feito isso? Com o empreendimento? Você é um empresário? Então você tem contribuído para a cidade. Você é um empregado? Você tem uma ocupação em uma empresa da cidade? Dê o seu melhor, ofereça o melhor de si. Com os seus talentos, contribuindo para a cultura da cidade, com a sua misericórdia, com a misericórdia de Deus em seu coração, servindo as pessoas. Meus irmãos, todos nós temos um chamado para contribuir, direto ou indiretamente, para a cidade. Mas eu quero chamar a atenção sobre esse último ponto, a misericórdia. Porque essa semana nós participamos de uma reunião na prefeitura, e nós representamos a igreja, eu, o irmão Roberto, a irmã Alda, para tratarmos da população de rua da cidade de Divinópolis. E foi muito interessante ouvir dos próprios servidores públicos e autoridades públicas que Divinópolis tem algo muito belo e que merece ser elogiado, que é uma cultura da caridade, uma cultura da misericórdia. Mas lá também foi discutido o seguinte, que essa cultura, que é própria do divinopolitano, tem sido explorada e abusada por pessoas que não têm relação nenhuma com a cidade, mas que vêm para a cidade apenas para tirar vantagem.
E aí, pensem assim, naquela senhora que tem os seus filhos, seus netos, mas agora ela está só com o marido, ou os filhos já adultos, mas ela quer fazer aquele café especial, ela vai continuar fazendo. E ela vai pedir a Deus a oportunidade para fazer o café para alguém. Ela faz, e ela sai na rua e distribui para alguém que está na rua. Meus irmãos, que lindo isso. Precisamos valorizar esse tipo de atitude. É uma forma de executar um chamado de Deus para trabalharmos para a paz da cidade. Mas, infelizmente, por causa do pecado, por causa da degeneração do pecado, muitos aproveitam dessa atitude de caridade, de misericórdia, e aqueles que, de fato, não exercem a misericórdia, mas exercem apenas a pena, e dão esmolas, sem nenhum critério, sem nenhuma intencionalidade. E o que acontece? Cria-se uma cultura onde as pessoas são mantidas nas ruas. Nós ouvimos casos que, se não fosse contado por pessoas de fato idôneas, nós nem acreditaríamos. Por exemplo, o relato de que uma servidora estava próximo de um ponto de comércio, esperando abrir para ir ao serviço, e em 10 minutos, alguém que estava na calçada recebeu um café, uma nota de R$50, uma nota de R$20, em 10 minutos. E ela pensou, eu vou passar o dia inteiro e talvez não ganhe esse valor. Aqui nós precisamos fazer uma correção, porque estamos aplicando a uma situação muito específica. O problema não está em doar. O problema não está na caridade. O problema não está na misericórdia. A questão é, para sermos efetivos e contribuirmos com um flagelo dos nossos dias, que é a quantidade de pessoas que estão morando na rua. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para agirmos sim com misericórdia, mas de uma forma efetiva, que contribua para o resgate da dignidade dessas pessoas. Uma dessas formas, por exemplo, é participar do que a igreja faz. E aqui, meus irmãos, não há nenhum apelo para que aumente a receita da igreja, não. É porque nós distribuímos mesmo cestas básicas, por exemplo. Mas existem outras instituições, outras alternativas, mas que seja feito de forma que não mantenha aquela pessoa que já recebe algum tipo de bolsa de uma política pública, mensalmente, que já recebe uma quantidade considerável de dinheiro, para se manter nas drogas, traficando drogas, inclusive. Nós precisamos agir de uma forma sábia, e Deus nos dá essa sabedoria. Por isso, o texto diz que nós temos um chamado não só para trabalhar, mas para orar. Orai pela paz da cidade. E nós precisamos continuar orando, é isso que temos feito. O irmão João Batista, na direção do nosso culto de oração, todo final do culto, ele sempre pede que nós oremos pelo nosso país e pela nossa cidade. Devemos orar, meus irmãos, orar pelas nossas autoridades, orar pelos servidores públicos, orar pelos empresários, orar pela população, orar por essas pessoas. Eu saí da reunião, e minha última palavra na reunião foi: a nossa missão vai continuar sendo orar por essas pessoas para que Deus mude o coração e contribuir de uma forma efetiva para o resgate da dignidade dessas pessoas, porque Deus não quer que elas vivam dessa forma. E existem outros caminhos para agirmos assim. Nós sabemos, meus irmãos, que com isso nós seremos abençoados, porque na sua paz, diz o versículo 7, vós tereis paz. Há um retorno dentro do plano de Deus para que nós sejamos também abençoados. Que Deus, então, meus irmãos, nos ilumine, que Deus nos dê sabedoria e que Ele nos dê uma noção muito clara do chamado que Ele tem para a nossa vida em Divinópolis. Deus nos plantou aqui, nós devemos contribuir para a prosperidade dessa cidade e devemos pedir a Deus, então, que use a nossa vida para que Divinópolis seja uma cidade que conheça verdadeiramente a paz do nosso Deus. Vamos orar nesse instante?